Olá pessoal, mais uma vez seja bem-vindo ao canal Benedito MBA, o canal que lhe traz novidades ligadas à área de saúde. O canal que capacita você, caríssimo colega enfermeiro, e também o canal que serve de uma sala de aula para você, caríssimo estudante, que está se formando nos cursos técnicos de saúde e, em especial, no curso técnico de enfermagem. Seja bem-vindo a este canal. Subscreve-se ao canal Benedito MBA. Não esqueça de deixar o seu like, os seus comentários, as suas sugestões. Partilhe os nossos vídeos ao maior número de pessoas que forem possíveis. Ajude-nos, caríssimo, a avançar. Ajude-nos, por favor, a alcançarmos o maior número de pessoas que forem possíveis. A aula que vamos tratar neste vídeo tem como tema a sondagem retal. Esta aula, caríssimo, o professor Benedito preparou ela em duas partes, tá? Neste vídeo, o professor vai tratar consigo aspectos teóricos concernentes ao conceito da sondagem retal, quem é o profissional que pode praticar ou que pode executar este procedimento, qual é a finalidade da sondagem retal, quais são os materiais necessários e as etapas de aplicação. No outro vídeo, o professor de enfermeiro Benedito MBA estará à sua inteira disposição para lhe ensinar passo a passo como se realiza a sondagem retal. Vamos embora. O que é a sondagem retal? A sondagem retal, meu caríssimo, é um procedimento que consiste na introdução de soluções por via retal para limpar o cólon, tá? Ou então para promover a limpeza do intestino grosso. Posso repetir, não é? A sondagem retal é um procedimento que consiste na introdução de soluções, tá? Que podemos designar, por exemplo, como enemas, tá? Por via retal para a limpeza do cólon ou do intestino grosso. Quem pode realizar este procedimento? A sondagem retal, caríssimo, pode ser realizada por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem e também por um auxiliar de enfermagem, desde que estes tenham a competência, a habilidade necessária. Qual é a finalidade da sondagem retal? A sondagem retal tem como finalidade, primeiro, realizar a limpeza do intestino grosso para promover a retirada dos resíduos fecais, ou simplesmente limpar o intestino grosso para retirarmos todos os fecalitos, tá? Toda a matéria fecal presa ao longo do intestino grosso. Também tem por finalidade aliviar a situação da distensão abdominal, situações de flatulência e também situações de constipação. Outra, remover o sangue nos casos de situações como melenas, tá? Que é a eliminação do sangue junto das fezes. Também tem como finalidade preparar o paciente para as cirurgias, tá? Também preparar o paciente para a realização de exames radiológicos e endoscópicos. Ou então, para realizar alguma radiografia ou também alguma endoscopia. E por último, o procedimento também tem como finalidade retirar material estagnado ou então material de fermentação. Estas são as finalidades da sondagem retal. Quais são os materiais necessários utilizados
na sondagem retal. Para a realização da sondagem retal, temos os seguintes materiais: tabuleiro, devidamente higienizado, esterilizado. O que vais colocar dentro do tabuleiro? Uma sonda retal de calibre também adequado. Um tubo de lidocaína em gel que nos vai ajudar para lubrificarmos uma parte da sonda, pelo menos até 5 centímetros da sonda. Precisaremos da solução prescrita, tá? A solução que vamos introduzir no reto do paciente. Precisaremos do equipo de macrogotas. Precisaremos da compressa ou então gases. Também vamos precisar de luvas de procedimentos. Também precisaremos de material para higiene íntima. E por último, precisaremos da comadre, tá? É uma espécie de bacio por onde o paciente poderá realizar a sua defecação. Estes são os principais materiais, ou então os materiais necessários para a realização da sondagem retal. Também, como forma de promover a privacidade do paciente, precisaremos também do biombo. Tá? Ok. Técnicas de aplicação. Na colocação da sonda retal, assim como as outras técnicas, as etapas iniciais são sempre as mesmas. Qual é? Primeiro, identificar-se, tá? Onde o profissional identifica-se ao doente e o mesmo profissional confirma da identificação do paciente, mediante uma pergunta, se o paciente, para aqueles pacientes que podem falar, como também mediante a verificação da pulseira da identificação e todo o dossiê do paciente. Depois da realização ou depois da identificação, o passo a seguir é a preparação psicológica, tá? Que é aquela etapa em que nós informamos o procedimento a ser realizado ao paciente e justificar o porquê da mesma realização. Tá? É um ponto muito importante. Tá? Ajuda-nos bastante a ganhar a confiança do nosso paciente, explicando para ele o que será feito e o porquê. Depois da preparação psicológica, o passo a seguir é a lavagem das mãos, ou então a higienização das mãos e a preparação dos materiais. Após prepararmos os materiais, o profissional vai calçar as luvas de procedimentos. Depois de calçar as luvas de procedimentos, vai posicionar o paciente adequadamente. E a colocação da sonda retal exige com que o paciente esteja na posição SIMS. Tá? Na prática, você vai aprender como é que é a posição SIMS. Depois de termos posicionado corretamente o paciente, vamos verificar a solução e o volume prescrito da mesma solução. Depois disto, vamos pegar o lubrificante, tá? Para procedermos à lubrificação da sonda retal, pelo menos até 5 centímetros da sonda. Depois de lubrificarmos, vamos conectar a sonda, tá? Vamos conectar a sonda junto do equipo, tá? Da solução prescrita e deixar uma parte da solução correr ao longo de toda a sonda e em seguida fecharmos o controlador do fluxo do equipo. Na prática, vai aprender isso. Depois, vai pegar com a mão não dominante, vai usar com a mão não dominante o polegar e o indicador para separar a prega interglútea do paciente. Depois de separar a prega interglútea do paciente, vai proceder à introdução da sonda
cuidadosamente na ampola retal, pelo menos de 10 a 13 centímetros da sonda. Após ter feito isto, vai abrir o controlador do fluxo e controlar o gotejamento da infusão. Após a infusão da solução, solicitar que o paciente, se possível, permaneça na posição de sílice durante pelo menos 10 a 15 minutos. Depois disto, retirar a sonda e colocar imediatamente a comadre, porque pode se dar o caso que o paciente queira fazer cocô imediatamente. Se não colocar a comadre, pode auxiliar o paciente a ir diretamente para a casa de banho, tá? Mas é melhor que tenhamos a comadre por perto. Às vezes, a defecação poderá ser imediata, não nos dando tempo de nos deslocarmos com o paciente até junto da casa de banho. E por último, higienizar o paciente após a evacuação, tá? Espero que esta aula sirva para muito aprendizado para você. Não esqueça de subscrever-se ao nosso canal. Não esqueça de colocar o seu like, deixar os seus comentários, as suas sugestões. Caso tenha alguma dúvida, pode também colocar a sua pergunta lá nos comentários e eu, professor Benedito Mbieia, estarei disponível para responder, para esclarecer as suas dúvidas. Partilhe este vídeo ao maior número de pessoas que forem possíveis. Ajude-nos a avançar, por favor. Ajude-nos a avançar. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima aula.